Oi pessoal, sou a Fabiana Câmara, da página Orquídeas Sem Mistérios e do canal aqui do YouTube Orquídeas Sem Mistérios. Resolvi fazer esse vídeo aqui no meu orquidário hoje, falar um pouquinho para vocês sobre o cultivo de orquídeas no inverno. Bastante gente fazendo pergunta lá na página do Face sobre cultivo, cuidados, muitas postagens de flores amarelando, folhas caindo, perca de folhas, raízes ficando secas. Então eu vou falar um pouquinho de um modo geral de orquídeas, não só de vandas, né? Que vocês sabem que o meu cultivo maior é vandas, mas eu tenho um pouquinho de tudo aqui no meu orquidário. Então eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre isso. Queria agradecer quem deu a ideia de fazer esse vídeo sobre o cultivo de plantas no inverno, foi uma amiga do grupo. O nome dela é Ligiane Cabiccioli. Não sei se eu estou pronunciando certo, se eu estiver errada, depois você me corrige aí, Ligiane. Obrigado pela ideia, tá? Faz um tempinho que eu tô aí sem postar vídeos, né? E então eu resolvi fazer esse vídeo sobre esse assunto. Pessoal, o que acontece? No inverno é como a gente sente frio, a gente começa a tomar banho em água mais quente, a pele da gente resseca, o cabelo da gente resseca. Então, com as plantas, elas também sofrem essas consequências. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que proteger. No caso aqui, o meu orquidário, ele tem o plástico em cima, que é o plástico agrícola que eu uso, né? Eu sempre falo nos meus vídeos de vandas aí, que eu mostro o meu orquidário. Aqui tem o plástico agrícola e tem a tela por cima, que é de 50%. Qual é a finalidade do plástico? É proteger de geadas, chuva, ventos, né? Bastante gente tem dúvida e pergunta, tanto lá no Face quanto aqui nos vídeos postados no YouTube, se esse plástico que eu tenho aqui no orquidário, se ele não abafa o orquidário. Não, porque eu tenho ele só na parte de cima. O meu orquidário, ele é fechado por duas paredes nas laterais, ele tem abertura na frente e eu tenho uma vazão de ar. E depois eu vou mostrar para vocês a posição que está o meu orquidário aqui no meu quintal. Então ele recebe todo o sol da manhã e um pouquinho ainda do sol da tarde. Lá pelas 3 horas ele começa a virar o sol e daí já não pega mais. Ele entra bastante claridade por causa da tela, que é 50%, que é o caso aqui que eu preciso por causa do cultivo das vandas, né? Que elas precisam de bastante luminosidade. Então o meu orquidário sempre tá claro. Tá vendo aqui atrás? Olha, por isso que eu deixei esse espaço aqui para vocês verem. Estamos no inverno, né? O sol tá bem fraquinho. Aqui é em torno de 1 hora da tarde. O sol começou a virar, mas pode ver que ele tem bastante claridade, olha, nessa parte aqui, né? Na onde eu tô aqui um pouquinho mais para frente, que é o lado esquerdo do orquidário, aonde eu tenho as outras espécies, que não requer de tanta luminosidade como as vandas. Então, a posição que eu deixei, depois que eu reformei o orquidário, a posição que eu deixei as vandas é na parte que entra mais luminosidade aqui no meu orquidário, tá? Então, o que acontece com as outras espécies? Muitas pessoas falam que elas entram em dormência. Algumas espécies especificamente entram mesmo. Eu vou citar uma que é a catacetum. Eu tenho algumas catacetum aqui. Nessa época de inverno, elas entram em dormência. O que elas fazem? A própria planta, ela elimina as folhas e ela começa a ressecar o bulbo. Eu vou pegar um vaso para vocês verem. Então, pessoal, olha aqui, fui pegar um vasinho, né? Dei uma pausa aqui no vídeo, fui pegar um vaso de cataceta para me mostrar para vocês e explicar melhor o que eu tô falando para vocês entenderem. O que a própria planta faz? Ela elimina todas as folhas, tá vendo que os bulbos ficam sem folhas, né? A impressão é que a planta tá morta, né? Então, isso daqui é a dormência do cataceto. Ela tá com essa única folhinha aqui, mas já tá amarelando, olha. Então, logo, logo a própria planta vai desprezar e o bulbo começa a ficar bem murchinho, bem sequinho, tá? Depois que passa essa época de frio, vem novamente o calor, ele começa a rebrotar e a eliminar, a jogar novas folhas, tá? Mas isso não é exceção, porque aqui mesmo no meu cultivo eu tenho cataceto que não entrou em dormência. Esse outro vaso aqui que eu vou mostrar para vocês, olha, vou tentar mostrar, né, porque ele é enorme, olha o tamanho dele. Olha o tamanho desse bulbo. Então, olha, esse bulbo é o bulbo mais novo, ele continua trabalhando, né, olha,
ele tá se alimentando, tá se hidratando, porque ele tá bem gordinho. O bulbo que tá do lado, que é o bulbo mais velho, já tá seco. Ele tava com folha, mas ele desprezou. Então, olha, no mesmo vaso, olha que interessante. No mesmo vaso ele tem planta em dormência e planta em atividade. Então, para vocês verem como não é uma regra esse negócio de falar que planta entra em dormência. Olha as folhas estão bem saudáveis. Então, esse daqui, provavelmente, essa parte nova aqui do vaso, ele não entrou em dormência, ele não vai entrar em dormência. Só a parte traseira da planta que está em dormência. Então, para vocês verem como não é uma regra esse negócio de falar que toda espécie ou alguma espécie específica, como a catacetro, entra em dormência nessa época. Eu tenho aqui outros vasos que estão com folhas e a maioria estão em dormência. Mas isso é um dos exemplos que eu posso dar para vocês. Outra espécie de orquídea que entra em dormência são a dendróbio, aquela tradicional olho de boneca. Ela fica com as folhas todas amarelas, começa a pintar as folhas. A impressão que dá é que a planta está com fungo. Muitas pessoas confundem ataque de fungos nessa época de inverno por causa da dormência da planta. Então, a gente tem que assim, não se desesperar. Eu tô vendo bastante gente lá desesperada no grupo, fazendo 1000 perguntas. Minha planta tá com fungo, o que eu uso? Não é toda pinta que significa que é fungo, gente. É isso que a gente tem que saber separar. Como saber separar? Depende da espécie, a gente vai pesquisando, a gente pesquisa no Google, eu também pesquiso no Google, eu faço perguntas pro dono do orquidário aqui da minha cidade, eu mando foto para eles. Eu também fico em dúvida com bastante cultivo aqui. Eu falo que eu peço ajuda aos universitários. Aos universitários é o dono do orquidário que vem aqui na minha cidade, que é onde eu compro a maioria das coisas aqui do meu cultivo, que é o Sorocaba Orquídeas, que eu sempre tô falando nos meus vídeos. E eu mando foto para ele, falo, olha, tá certo isso daqui? É assim mesmo? A planta tá toda amarela, ela estagnou, ela parou de se desenvolver. Então, é o que está acontecendo. A época de frio causa isso mesmo nas plantas. Agora vamos falar um pouquinho sobre época de frio e vandas. Pessoal, já com as vandas, quais os cuidados que eu tenho agora no inverno? Já falei em alguns vídeos que eu postei aqui no canal. Eu protejo o meu orquidário. Eu tenho, na frente do orquidário, eu tenho a tela, né, que ela desce, então a minha tela de 50% ela está em cima e ela desce cobrindo toda a frente, porque o sol pega de frente, na posição que está o meu orquidário. E nessa parte da frente, que é onde entra a maior parte da circulação, né, que entra o vento, a corrente de ar frio da noite por causa do inverno, eu protejo com um tecido. Eu tenho um lençol bem grande que eu estiquei no varal e ele protege para não entrar esse ar fria, essa corrente de ar fria da noite. Porque, olha, não dá pra gente se basear muito, né? Estamos no inverno, agora eu tô olhando aqui no meu aparelhinho aqui que marca a temperatura, tá em 25 graus. Hoje tá calor, né? Só que à noite a temperatura cai para 17, 15, 13, já chegou a 13. Não é um inverno assim tão rigoroso ainda 13 por cultivo de vandas. Né? A gente vê aí que vandas, na época assim que começa a baixar muito a temperatura para 10, 7, 5, a gente tem que tomar um cuidado especial, porque senão elas castigam mesmo, o frio castiga mesmo a planta. O que acontece? A geada, ele queima queimadura nas folhas, ele queima as raízes, as coifas. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, olha. A coifa, que é essa parte mais clarinha aqui da planta, ela se fecha, ela fica preta com o frio, né? Com o frio excessivo. Então, essa parte aqui, que é onde a planta se alimenta, ela se fecha, criando uma proteção, uma barreira de proteção para não a raiz e a planta não se desidratar. Como a gente rega menos, né? No inverno, a gente diminui a rega. Aqui na minha cidade, no calor aqui no verão, eu rego 2 vezes por dia no verão, no alto verão, né? Agora, na época de frio, o que eu faço? Eu diminuo a rega, eu tô dando um espaçamento, eu tô regando elas a cada 2 dias e eu não molho a planta inteira. Eu não uso a parte de cima, que é onde eu tenho um aspersor, que ela irriga toda a parte de cima do orquidário. Eu rego com a mangueira, só a parte de baixo e só as raízes.
Pessoal, outra dúvida que bastante gente está tendo também, postando mensagens, né? É sobre adubação no inverno. Não só nas vandas, em todas as espécies de orquídeas, no meu cultivo, tá? Baseado no meu cultivo, eu não paro de adubar. Apenas o que eu faço? Eu dou um espaçamento maior. Se eu adubo semanal as vandas, agora eu estou adubando quinzenal. Se eu adubo mensal, agora eu estou esperando a cada 2 meses, que nem no caso do cálcio. Eu passo o cálcio mensal, uma vez por mês. O que eu estou fazendo agora? Eu passo a cada 2 meses. Tanto adubação foliar, quanto adubação de floração, manutenção, tá? Com os Mocold, né, que é aquele granuladinho, eu mantenho ele no vaso, eu faço a troca a cada, nos vasos das vandas, que são raízes aéreas, eu faço a troca a cada 3 meses, porque a gente molha mais, então o adubo se desfaz mais rápido, né? Então eu troco a cada 3 meses. E em vasos com substrato, que são os casos das outras espécies que eu tenho, eu troco a cada 5 meses. Então, uma das coisas que as pessoas também entram muito em dúvida é se tem que parar de adubar a planta nessa época de inverno. Não, no meu caso aqui eu não paro, eu só espaço, né? Eu não preciso ser tão contínuo assim, porque a planta, ela fica mais quietinha, ela para de florescer, algumas espécies, não são todas, tá? Então, a planta ela não vai parar de se alimentar, né? É como a gente. No inverno a gente continua comendo, a gente continua fazendo as mesmas coisas, só que a gente usa de mais proteção, roupas mais quentes, né? A gente se protege mais dentro de casa, a gente procura não ficar no vento. Então, com as plantas é a mesma coisa, a gente tem que ter cuidados, né, com o nosso cultivo aí, bastante cuidado quem cultiva plantas em áreas abertas, em áreas descobertas, né, em varandas de apartamentos, de sacadas, porque de dia a gente se confunde muito. De dia tá sol, tá calor, a gente tá com pouca roupa, tá se abanando, mas à noite a gente dorme. Quando a gente dorme no inverno, eu até brinco, a gente dorme de coberta, né? A gente se cobre, a gente coloca pijama longo, a gente coloca meias, a gente fecha toda a nossa casa, a gente entra num casulo. A planta não, a planta tá lá no seu quintal, recebendo aquela corrente de ar, recebendo a geada, recebendo a umidade, né? Porque a neblina faz ficar mais úmido à noite, né? A gente percebe se a gente deixa a roupa no varal à noite, de manhã a roupa tá gelada, tá úmida. Isso daí é o que causa o frio da noite. Então a gente esquece um pouco dessas plantas que estão sendo cultivadas em áreas abertas, plantas que são cultivadas em árvores. Bastante pessoas assim não tem espaço, não quer fazer orquidário com cobertura, pendura em árvore, no quintal. Então é com essas plantas que a gente tem que ter mais cuidado, tá? Então espero ter ajudado vocês aí um pouquinho sobre dúvidas de cultivo de plantas no inverno. Quem tiver mais alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou, assim que possível, eu vou respondendo todo mundo, tá? Então, quem gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos. Deixa aí seu like, seu joinha, tá ok? Um beijo, até o próximo vídeo. De dia, pessoal, eu deixo o tecido enrolado, né? Pra esse lençol que eu tenho aqui, que eu coloco. Então, eu deixo ele enrolado ali em cima, pra ter mais circulação de ar aqui. Mantenho, né, a fonte, mantenho aqui a bacia com água para manter a umidade aqui por causa das raízes das vandas, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, quais os cuidados que eu tenho aqui no orquidário no inverno.